Olá, pequeno pesquisador. Hoje já é segunda-feira, começamos outra semana e o Senhor até aqui nos tem guardado. E o verso para memorizar é muito bonito. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam o que? As suas forças. Voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então hoje a lição será sobre subindo às alturas como uma águia. E nós vamos entender um pouco como é que ela consegue manter a velocidade de quase 350 quilômetros por hora. Lembra que nós aprendemos na semana passada? Como que ela consegue ficar tanto tempo assim, né? Parada lá no céu. Essa ave, ela é muito inteligente. Então, na lição de vocês, falou que ela consegue voar nessa velocidade. Eu achei incrível, pequeno pesquisador. Numa altura de 1.500 a 2.000 metros de altura. Ela voa muito alto. É 320 quilômetros por hora. Então, como que funciona o corpinho dessa águia? Eu falei corpinho, mas elas são grandes, né? Ó, as águias não voam como os outros pássaros, que bate as asas, plana um pouquinho e para. Olha só. Em vez de bater constantemente as asas, elas planam. Se batesse as asas de modo contínuo, usariam quantidades enormes de energia e precisariam de muito mais combustível. Qual é a ave, né, que bate as asas muitas vezes sem parar? Vocês conhecem, é o beija-flor. Então, cada animal tem as suas peculiaridades, né? O Senhor fez cada um para ser do jeitinho que é. Mas se a águia fizesse igual o beija-flor, vocês acham que pelo peso dela, né, o tamanho das suas asas, ela conseguiria se manter planando ou voar a muito alto? Será que ela conseguiria? Não conseguiria. Olha só. Se batesse as asas de modo contínuo, usariam quantidades enormes de energia e precisariam de muito mais combustível, que é a comida, para se manterem vivas. Então não é fácil para a águia conseguir alimento toda hora que ela precisa. A águia tem uma capacidade própria de sentir as chamadas correntes de ar quente. Essas correntes ascendentes que vão em direção ao alto ocorrem de modo semelhante quando você ferve a água. Então, se você ainda não percebeu, pede ajuda para a mamãe, coloca a água para ferver e vocês vão reparar o quê? Que quando a água começa a ferver, sobe umas bolinhas, não sobe? Depois as bolinhas ficam bem grandes. Então, olha só para vocês entenderem. No fundo da panela, o fogo aquece a água e a água sobe. E ela sobe. A água próxima à superfície está o quê? Mais fria, então ela desce. Fica ocorrendo uma troca incessante de camadas de água, né? Começa a borbulhar água quente, a água fria desce, a água quente sobe. Aquelas bolhas que você observa quando a água está fervendo. A águia fica em pé numa plataforma alta e aguarda as correntes de ar quente que sobem. Quando chega a hora, ela decola e sobe sem esforço, pegando carona nelas. Há um vento especial que circula no alto à medida que ela sobe cada vez mais em direção ao céu. Steve voou num planador pelas montanhas rochosas. Quando ele atingiu uma térmica, a tal corrente ascendente, né, que favorece as águias, ele decidiu pegar carona nela no maior tempo possível, ao atingir uma elevação entre 5.000 e 5.500 metros. Então ele chegou à seguinte conclusão: você nunca vai acreditar, ele disse. Eu vi as águias. Elas tinham a habilidade de imobilizar suas asas. Parecia que estava dormindo, mas estavam apenas pegando carona no vento de um modo mais fácil do que eu no meu planador. Que é aquele aparelho, né, para aquelas pessoas que praticam esse esporte. Nosso amoroso Deus criou as incríveis águias e sabe tudo sobre elas. Por outro lado, ele também nos compara a águias. Quando entregamos nosso coração a ele, o Senhor nos ensina o quê? A nos elevarmos acima de nossos problemas e provações. E louvado seja o teu nome. Olha que coisa mais linda, né? Se o nosso Deus
tem um poder tão grande de ensinar a águia como ela deve voar, as estratégias que ela precisa fazer para sobreviver, ele faz o mesmo com a gente. Número 1. Hora de pesquisar. Que segredo deveríamos aprender com o voo alto da águia? Que segredo? Isaías 40:31. Os que confiam no Senhor voam bem alto como águias. Então, as águias, elas estão sob o comando de quem? Sob o comando de Deus. E aqui agora vai ensinar uma coisa pra gente. Esperar não é uma atitude comum nos dias de hoje. Pesquisadores, jovens e muitas vezes os próprios adultos não gostam nem um pouco de esperar. Todo mundo quer tudo para ontem. As pessoas querem internet de alta velocidade para baixar e enviar vídeos e fotos rapidamente, querem os jogos mais atuais, as roupas mais bonitas, o smartphone mais novo, ou seja, tudo o mais atualizado possível. Mas os verdadeiros cristãos não devem ser assim. Eles vivem satisfeitos com o que têm, esperam o tempo do Senhor. Então, quando o Senhor lhes diz para fazer alguma coisa, eles fazem aquilo que Deus lhes ordena. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Lembra aquele verso que fala assim? Quem que cuida das aves do céu? As aves, elas não ficam preocupadas com o alimento, porque Deus provê o seu alimento. Deus sabe o dia que o passarinho vai dar o seu último suspiro. Deus sabe que o momento que a águia precisa se alimentar. Então, tudo isso ele sabe. E as aves, os animais, eles esperam e eles confiam no seu Criador. Número 2. O que acontece com as pessoas que não estão dispostas a esperar no Senhor, mas decidem fazer tudo do seu jeito? Veja os casos abaixo e escreva o resultado das decisões deles. Então imaginem só, se a águia fala assim, quer saber, eu sou um animal poderoso, tô nem aí. Se vir lá um ratinho, pega aquele ratinho, se vir um lagarto, eu acabo com ele e ninguém é mais poderoso que eu aqui porque eu voo mais alto que todas as aves. Se ela fosse tão confiante assim, tão autoconfiante no seu ego, no seu poder, no seu simbolismo de força que nós vimos na lição passada, o que iria acontecer com ela, hein? Hein, pequeno pesquisador? Ela não estaria tão segura assim não, pois tem outros predadores que poderiam pegá-la. E os seus filhotes também, os ovos. Então, o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 19? E Ló decidiu o quê? Escolher a cidade ímpia. E o que aconteceu com ele? A cidade precisou ser destruída, ele perdeu a sua esposa. Então ele disse assim, arrume-se depressa, o Senhor vai destruir a cidade. Mas as pessoas acharam que ele estava brincando. E o que aconteceu com Geazi lá em 2 Reis? Ele era ganancioso e decidiu pedir a Naamã um talento de prata e 2 mudas de roupa. Ele não podia ter feito isso. Então ele pegou a doença de Naamã. Em Atos 5, verso 1, Ananias e Safira, eles decidiram entregar uma oferta generosa para a igreja, mas depois mentiram sobre o preço da venda de suas terras. O que aconteceu com eles? Morreram. Pequeno pesquisador. Então, a lição, ela é bem certa, né? Todos que não esperam no Senhor, que agem segundo o seu coração, eles são o quê? Provados, e as tormentas vêm até nós, porque nós não confiamos em Deus. Nós cristãos temos de confiar em quem? Em nosso Deus. Nós não precisamos confiar. Nós vamos falar assim, porque nós temos a polícia ao nosso dispor, porque eu tenho os livros de autoajuda, eu assisto muitos coaches, eu assisto isso, eu faço aquilo, eu tenho os médicos experientes, eu tenho muito dinheiro, eu posso pagar o melhor cirurgião do mundo. Mas você se esquece que tudo isso só pode ser proveitoso, você só pode ter proveito disso, adquirir isso, se Deus permitir que você tenha isso. Você entendeu? Pequeno pesquisador, a minha linha de raciocínio que eu estou querendo dizer para você, você só tem uma boa cama, uma boa casa porque Deus permitiu. Você tem paz porque Deus permitiu. Então, você respira porque Deus permite. Tudo que você tem, você deve ao nosso Deus, porque você foi criado por Ele, tá certo? Então, assim, nós terminamos a lição de segunda-feira. Um abraço bem apertado e até amanhã. Tchau, tchau.